E daí é o momento em que mais aflige o ginecologista ou o cirurgião que realiza esse tipo de cirurgia. Uma das complicações mais temidas que tem na esterectomia simples é a lesão de ureter. E às vezes ela pode ser percebida no momento da cirurgia, às vezes também ela é percebida tardiamente. E daí é o momento em que mais aflige o ginecologista ou o cirurgião que realiza esse tipo de cirurgia. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar algumas manobras que você vai fazer para minimizar o índice desse tipo de complicação e como você pensar diferente, visualizando a estrutura para evitar a lesão delas. Então vamos lá. Vocês já ouviram falar? Eu já comentei aqui em outros vídeos sobre os mapas mentais. Então, quando eu fecho os olhos, eu imagino a pelve dessa forma. Aqui o útero. Eu sempre deixo esse espacinho aqui que eu imagino que seja o ligamento redondo, ó. Então, aqui eu tenho a visão do útero com as pernas aqui, a cabeça da paciente aqui. Aqui, o ligamento redondo dos dois lados, né? E daí, a gente sabe que tem o ligamento largo e por cima dele sai a tuba uterina dos dois lados. Isso a gente tem que ter em mente assim que a gente decide fazer a cirurgia de esterectomia simples. Então a gente tem aqui as veias uterinas, as artérias uterinas, aqui as artérias do infundíbulo pélvico e as veias do infundíbulo pélvico. A maneira mais fácil de você evitar complicação de ureter é você visualizar o ureter. Então a gente sabe que o ovário ele fica aqui, certo? E aqui o infundíbulo pélvico, em cima tem a tuba uterina, e a gente sabe que a complicação do ureter, geralmente o cirurgião principal, o ginecologista, fica do lado esquerdo da paciente. A gente pode ter dois locais principais de lesão do ureter. E proporcional à via de acesso que você escolha, é onde vai ter mais tipo de índice de complicação. Não que você vá ter esse índice de complicação, mas de acordo com estudos descritos na literatura. Então a gente sabe que o ureter ele passa aqui, dos dois lados. A gente sabe que do lado direito ele cruza na altura da bifurcação dos vasos ilíacos e do lado esquerdo ele cruza acima da bifurcação dos vasos ilíacos. Dois pontos são extremamente importantes. Primeiro, você abrindo paralelo ao infundíbulo pélvico, ao ligamento largo e tracionando isso medialmente é a maneira mais fácil de você visualizar o ureter. E daí é o momento em que você evita um dos pontos de lesão do ureter, que é quando você vai fazer a ligadura do infundíbulo pélvico. Então isso é extremamente importante. O segundo ponto é quando você decide fazer a ligadura dos vasos uterinos, ligou o útero ovárico, ligou o redondo, ligou os vasos uterinos, quando você começa, aqui o ureter vai estar passando aqui por trás, quando você vai ligar até ele entrar aqui na bexiga, isso dos dois lados, né? Então aqui é o trígono vesical, quando ele entra na bexiga. Então, aqui é o segundo ponto e que na cirurgia minimamente invasiva é um dos pontos mais frequentes de lesão do ureter. Por dois motivos. Primeiro, o cirurgião ele está mais longe do local da dissecção. E segundo, aqui a gente geralmente você corta sem ter dissecado e visualizado o ureter. Desse lado aqui. Então a gente precisa ter cuidado principalmente nesses dois pontos na esterectomia simples, total, tá? Certo? Como que eu faço então, Marcelo, para evitar esse tipo de lesão ou esse tipo de lesão? Vamos lá, aqui no número 1, o que a gente faz? Vou escrever aqui, ó, para ficar mais fácil. E guarde isso para vocês, ó, no ponto 1. Opa, não tem problema. No ponto 1, então, identificar o ureter. E como que você vai identificar o ureter? A forma mais fácil. Você vai vir paralelo
aqui está o ovário, aqui está o infundíbulo pélvico e aqui está o ligamento largo com a tuba, certo? Aqui, ó. Quando você for fazer a ligadura do infundíbulo, antes de realizar, você vai visualizar o ureter. Tem duas formas de você visualizar. Ou você vê ele por transparência, pelo peritônio mesmo, pela parte medial do infundíbulo, e você vê ele, e daí você faz a ligadura acima dele, ou você, caso o ovário for sair, você abre paralelo aqui, e só vai fazer a ligadura dele depois que você fizer a tração medial do ovário. Quem vai fazer isso para você? O seu auxiliar. Então, o seu auxiliar vai tracionar o infundíbulo para a parte medial, você vai visualizar o ureter e daí você faz a ligadura do infundíbulo acima do ureter. Quanto mais próximo do ovário, menor a chance de você ter complicação do ureter. O que você precisa ter extremamente cuidado quando você tem grandes massas ovarianas? Então eu vou colocar aqui, ó, nesse ponto que eu acho que é importante também. Tomar cuidado com grandes massas ovarianas. Por quê? Porque já aconteceu comigo de na hora que as grandes massas ovarianas, elas modificam a estrutura anatômica normal. E daí na ligadura do infundíbulo pélvico, não visualização do ureter, tem grande chance de você machucá-lo. E muitas das vezes, presta atenção nessa dica, você não precisa nem cortar o ureter. Só a dispersão lateral de calor da sua pinça de energia pode fazer com que tenha uma fístula no ureter tardia, porque o ureter, vocês sabem, né? Ele tem a vascularização ao redor da sua adventícia. Então, quando a gente queima aqui, não necessariamente queimando o ureter, aqui isquemia e pode abrir a fístula na parede do ureter. Então, por causa disso, a gente precisa de secar com a pinça de energia longe de estruturas nobres como o ureter. E segundo, na endometriose profunda. Por quê? A gente sabe que a endometriose profunda é uma doença inflamatória. E quando você entra na pelve, os tecidos estão muito aderidos, inflamados. E algumas vezes a paciente já fez algum tratamento hormonal, algumas vezes a paciente já foi submetida a cirurgias previamente. Então a gente precisa ter muito cuidado, principalmente nesses dois tipos de doença e de tratamento de lesão. Mas eu vou falar para você, tem uma coisa muito interessante. Quando você for fazer a cirurgia e você quiser evitar essa lesão, então a gente falou da lesão tipo 1 e da lesão tipo 2, tá? Da lesão tipo 2, tem uma coisa que faz muita diferença. Na lesão, então, tipo 2. Sabe o que vai fazer muita diferença? O uso do manipulador uterino. Por quê? Geralmente, a estrutura, o útero na pelve, assim, ó, o útero na pelve. Se você tá com o útero assim, o ureter, ele tá assim, ó. Até entrar na bexiga, no trígono vesical. Olha só, quando você coloca o manipulador uterino e faz com que o seu auxiliar empurre cranialmente o útero, o que você faz com o ureter? Você retifica o ureter. Então, essa é a dica quando você for fazer essa cirurgia nesse momento aqui. Então, por isso que naquele passo em que eu vou fazer a soltura do ligamento vésico-uterino, eu centralizo o útero, peço para o auxiliar empurrar cranialmente, ele empurra cranialmente, eu solto e na hora da ligadura lateral desse extrafacial, que vai ser justo ao útero, eu peço para ele fazer essa tração e lateralizar o útero. Agora,
Como que você sabe que a tração tá ótima, tá boa? Quando o redondo estiver esticado. Então, você vai olhar no redondo. Se o redondo não estiver esticadinho, você pede para empurrar mais. Só tomar cuidado. Se você estiver tratando uma doença oncológica, a parede do útero pode estar comprometida. Se a parede do útero está comprometida, você ficar forçando o manipulador uterino, você pode ter perfuração. Então, vocês tomam cuidado porque a perfuração vai contaminar a cavidade com doença. E isso pode impactar no prognóstico da paciente. Então, só tomar cuidado com isso, lembrar disso. Mas, na maioria das vezes, você vai tratar sem doença, infiltrando o miométrio. Então, você pode fazer essa tração com cuidado e você vai medir a força proporcional ao redondo. Então, essas eram as dicas que eu queria dar para vocês para evitar lesão de ureter. Você conhecendo a estrutura, sabendo onde encontra ela, diminui a chance de ter suas complicações. Aqui no canal do YouTube tem bastante vídeo educativo e todos eles gratuitos. Basta você ir lá, visualizá-los e mais do que isso, você clica aqui embaixo desse vídeo e curte o vídeo se ele agregou conteúdo para você. Pode compartilhar com seus colegas livremente e mais, ativa o sininho aqui embaixo, porque sempre que a gente postar o vídeo novo, e tem vídeo novo toda semana, você recebe uma notificação. Grande abraço, até o próximo vídeo.